Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Fim de jogo na Neoquímica Arena, resultado ridículo pro time do Corinthians hoje. O Corinthians acaba de empatar em 1-1 contra o time do Goiás. Um placar lamentável. Mas antes da gente comentar aí sobre essa situação do Corinthians, sobre esse jogo ridículo do Corinthians de hoje, eu queria pedir para você curtir aí esse episódio, comentar, compartilhar com a galera, tá? Sua inscrição aí, principalmente no YouTube e no Instagram, @Spotmão, vai ajudar muito a gente, beleza? Para que a gente continue aí produzindo os conteúdos pós-jogo. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. O Corinthians foi a campo aí contra o time do Goiás hoje na Neoquímica Arena, jogando em casa contra o Goiás. O Corinthians ele entrou aí com um time alternativo, né? E acabou o jogo só empatando aí contra o fraco time do Goiás. Cara, eu quero começar descascando 3 nomes, né? Que deveriam ser aí os nomes hoje que dariam aí a eficiência para o time do Corinthians, né? Eu vou isentar aqui os garotos, né? O Léo Maná, o Moscardo, o Wesley, até o próprio Romero, que para mim jogou bem, se esforçou, e a dupla de zaga, tá? Para mim, os nomes responsáveis por esse placar vexatório de hoje, porque sim, esse empate para mim foi vexatório. Senhor Juliano, senhor Juan Oliveira e principalmente o senhor Yuri Alberto, né? Cara, na boa, se esses 3 caras, se esses 3 nomes, que são nomes aí que em tese deveriam ser os cabeças do time, não conseguem organizar o meio-campo contra o time do Goiás, na boa, se o Yuri Alberto não consegue acertar uma jogada contra o time do Goiás, na boa, não dá pra usar a camisa do Corinthians. Não dá. Cara, o Yuri Alberto custou ao Corinthians muitos jogadores, custou ao Corinthians muita grana. Porque o Robert Renan, que foi um dos nomes aí, talvez o mais importante ao lado do Mantuan, que foram pro Zenit em troca do Yuri Alberto, só ele já valeria uma bolada pro Corinthians. E hoje o que a gente vê o Yuri Alberto jogar é ridículo, é risório, cara. É um absurdo o que ele faz. Um desrespeito com a camisa do Corinthians, com a camisa 9 do Corinthians, que já foi usada por Ronaldo Fenômeno, que já foi usada aí por Paulo Guerreiro, que já foi usada por Luizão. Cara, o que o Yuri Alberto tá fazendo com a camisa do Corinthians é um absurdo. Ele não acerta uma jogada, ele mata contra-ataque, ele é fominha. Teve um lance que ele podia ter tocado no Wesley, ou ele podia ter tocado no Juliano, que tava entrando na área, e ele preferiu bater. Cara, assim, eu não queria pegar no pé dele. De verdade, eu queria muito que ele desse certo no Corinthians. Muito, eu torci muito pra ele dar certo. Mas, cara, não dá pra continuar jogando assim. E o senhor Juliano e o senhor Juan se esconderam o primeiro tempo inteiro. O Moscardo toda hora tinha que ia tentar fazer a jogada, ia tentar sair, ele e o Veríssimo tentando sair pro jogo, e os dois escondidos. Um abismo entre a defesa e o ataque. O Corinthians recuperava a bola na defesa e não conseguia sair. Porque os dois que deveriam estar ali ajudando a organizar o meio de campo, estavam lá na frente, esperando a bola chegar. Juliano, quando você está em campo, você tem que ser o cabeça desse time. Chama a responsabilidade para si. Juan Oliveira, a mesma coisa. São 2 meias, cara, que não conseguem sair pro jogo. Aí eu quero falar também sobre a questão do planejamento dessa diretoria do Corinthians, né? Porque só nessa janela, trouxe o Rojas e o Veríssimo. Mas só nessa janela, pro Rojas, que chegou aí como um ponta esquerda, vendeu Roger Guedes, Barleta e Adson. Além do Mantuan, que já tinha saído.
Além do Pedro, que também foi vendido, mas continua no elenco. Quer dizer, sai 5 para a chegada de 1. Isso é planejamento? Isso é manutenção do elenco? Mesma coisa eu falo pro Veríssimo, que chegou aí por empréstimo. É importante destacar que o Veríssimo veio por empréstimo, né? E todo mundo na expectativa que ele jogaria ao lado do Murilo. E aí essa semana a gente teve a notícia que o Murilo teria acertado com o Nottingham Forest. Apesar de que hoje já saiu falando que não acertou, mas eu não sei em quem confiar, cara. Porque essa renovação e transparência, entre aspas, né? Não tem renovação nenhuma e muito menos transparência. E para mim, sim, o senhor Duílio Monteiro Alves é sim o principal responsável. Mas eu não vou isentar também o senhor Luxemburgo, que entrou com um time alternativo, e eu até concordo que deveria entrar sim com um time alternativo, desde que esse time alternativo ao menos desse conta do time do Goiás. Porque não pode perder ponto pro time do Goiás jogando na Arena Corinthians. Foi a primeira vez desde 2014, desde a inauguração da Arena, foi a primeira vez que o Goiás pontuou na Arena Corinthians. Foi a primeira vez que o Goiás conseguiu somar 1 ponto dentro da Arena Corinthians. Todos os outros times de 2014 até o desse ano, quer dizer, até o do ano passado, porque o desse ano, né? Até o do ano passado, o Goiás não tinha conseguido pontuar aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. Só que esse ano, né, esse elenco maravilhoso que o Duílio montou pro Corinthians 2023, né, o Goiás consegue aí sair hoje com um ponto aí na bagagem. E sobre esse ponto do Goiás, eu queria fazer um comentário que eu ia defender, eu estava até escrevendo para falar sobre o Bidu no jogo de hoje, né, que para mim estava ajudando bem no ataque, estava defendendo bem, aí ele me faz um pênalti ridículo daquele, que aliás, eu quero comentar aqui que não era nem para ele estar ali, né, porque ele é lateral, o pênalti foi no meio da área, mas enfim. E cara, é incrível como a entrada do Renato Augusto e do Rojas mudaram o time, né? E aí eu falo mais uma vez, cara, se vai colocar jogador titular, não adianta você poupar. Porque a ideia de poupar é você não expor o jogador a parte física, você não expor ele a uma possibilidade, às vezes, de uma jogada de contato, né? E aí quando você coloca esses titulares no segundo tempo, todo o seu planejamento de poupar os jogadores foi por água abaixo, né? Porque eles vão ter que se esforçar, vão ter que correr, ainda mais quando tá atrás do placar. Porque aí vai ter que correr dobrado para empatar e tentar buscar a vitória. E aí a entrada do Renato e do Rojas mudam o time, né? Porque são dois jogadores que buscaram o jogo, né? São dois jogadores que conseguiram organizar o meio-campo. O Corinthians consegue o gol do empate ali, né? Até teve algumas chances aí de virar o jogo, mas, cara, é inadmissível que o time que começou o jogo não dê conta do Goiás. Cara, eu fico pensando se esse time treina, se esse time faz algum treino tático. Não é possível isso. Sabe? E aí eu quero fazer um comentário aqui. Eu disse que eu ia falar sobre a questão das eleições só mais pra frente, que eu ia fazer um episódio pra falar só sobre as eleições. E eu ainda vou fazer esse episódio pra falar só sobre as eleições, mas ali ou no próximo mês ou no mês de outubro, eu prometo que eu trago pra vocês. Mas assim, sobre o que o Duílio está fazendo nessa reta final dele aí, nesse último semestre dele aí como presidente do Corinthians, é um desrespeito não só com o próximo presidente, que acredito eu que deva ser Augusto Melo, né, que é a oposição, mas é um desrespeito também com o Corinthians, porque o Duílio ele corre sérios riscos de entregar o Corinthians para o próximo presidente sem uma vaga na Copa do Brasil, tá? O que já causa um prejuízo financeiro absurdo, sem uma vaga para a Copa Sul-Americana, que também é um prejuízo, porque para a Libertadores eu já quase não tenho expectativas, né? Corre-se um risco de entregar um elenco sem peças, porque está vendendo todo mundo que tinha nesse elenco.
cara, qual que é a intenção dele? É quebrar o Corinthians, igual fizeram em 2007? Ah, não, Lucas, mas 2007 não era renovação e transparência. Era sim a renovação e transparência, só não com esse nome. Porque o senhor André Sanches, que é o cabeça aí da renovação e transparência, ele era vice-presidente do Dualib. E aí em 2007, quando o Corinthians, né, tem aquela questão toda com o Dualib, que ele é afastado aí da presidência do Corinthians, o Andrés era seu vice-presidente, o Andrés assume no ano seguinte. Qual foi a mudança? Qual foi a renovação? A renovação, mais uma vez entre aspas, tá no Corinthians desde 93, com o Dualib, e aí desde 2007, pelo menos, com o Andrés. Cara, é absurdo demais. E aí eu venho falar sobre uma questão que eu vi essa semana, do candidato da situação, que é o André, que ele num bate-papo aí, o cara falando sobre transferban, ele não sabe nem o nome do transferban. Ele vira pro cara e fala, como que é o nome do negócio? Transferban, né? Cara, você quer ser presidente do Corinthians, não sabe nem falar transferban, não sabe nem o nome, não sabe nem o que é o transferban? Nunca ouviu falar sobre isso? Me preocupa muito a situação do Corinthians. Muito. Não só pelo jogo de hoje, que cara, eu volto a dizer aqui, é um absurdo, um absurdo. Eu tô indignado com esse jogo de hoje. O Corinthians se livrou de perder o jogo hoje por causa da entrada do Rojas e do Renato Augusto. Só que até quando o Renato ele vai ter que carregar esse time nas costas? O Renato não aguenta mais carregar esse time nas costas. O Renato, se continuar jogando, vai aguentar 1-2 anos no máximo. No máximo. Só que não dá pra ele jogar todo o jogo sozinho. Aí os jogadores que a gente tinha, que era o Roger Guedes, vendido, o Adson, que por mais que eu criticasse ele aqui, ele ainda era um cara que podia fazer alguma coisa diferente, vendido. O Barleta, que mal chegou a jogar, vendido. E cara, de verdade, hoje era um jogo extremamente importante pro Corinthians sair dessa situação incômoda, se afastar um pouco mais da zona do rebaixamento, né? Era um jogo pro Corinthians abrir um pouco a pontuação. O Corinthians hoje é o 13º, mas tá a 4 pontos do Santos, que ainda nem jogou nessa rodada, né? Que é o primeiro colocado aí fora da zona, junto com o Bahia, que tem a mesma pontuação. Então, se os dois ganharem, eles encostam no Corinthians. Fica 1 ponto. E posso falar uma coisa pra vocês? Vocês sabem quais são as próximas partidas do Corinthians no campeonato, né? O Corinthians, as próximas partidas no Campeonato Brasileiro, ele pega apenas o Palmeiras, aí Fortaleza, São Paulo, Botafogo, Flamengo, Fluminense. Essa é a próxima sequência de jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tá fácil, né? Detalhe, tá? O jogo contra o Fortaleza e contra o São Paulo é fora de casa. Então é o Palmeiras em casa, Fortaleza e São Paulo fora, Botafogo e Flamengo em casa, Fluminense fora. Tá fácil a vida do Corinthians, né? Pra ficar perdendo ponto em casa. Tá fácil a vida do Corinthians. O Corinthians vai disputar aí 12 pontos. 12? Não, 18 pontos. Né? E sinceramente, com o futebol que apresentou hoje, eu não acredito que consiga levar 9, 6, 3 talvez. É preocupante essa situação, cara. É preocupante porque no momento que a gente começa a dar uma respirada dessa zona incômoda que é a zona do rebaixamento, né? Aí o Corinthians me perde a chance de se distanciar ainda mais, de se afastar de vez desse negócio. Na sequência tem 18 pontos aí para serem disputados só com pedreira. E ainda tem o jogo da Sul-Americana, que é o próximo jogo contra os Estudiantes. É difícil. Porque não pode... Cara, é aquilo que a gente tá falando. O Corinthians não pode ficar perdendo ponto contra time bobo, cara. Contra time bobo. Com todo o respeito do mundo ao Goiás. Do mundo. Mas não dá pra você falar que o Goiás é um time pra bater de frente assim com o Corinthians, do jeito que foi hoje. Em determinados momentos do jogo, o Goiás dominava a partida. O
Corinthians tinha hora que não conseguia sair pro jogo. Próximo jogo do Corinthians Estudiantes, válido pela Sul-Americana. O Corinthians tem a vantagem de 1 gol, mas joga aí e decide fora. Né? E a gente sabe como tem sido a vida do Corinthians fora de casa. A gente espera aí que, jogando aí com o time principal, agora que o Luxemburgo resolveu priorizar a Sul-Americana, que o Corinthians consiga apresentar um futebol bem melhor do que foi hoje. E melhor também do que foi o primeiro jogo contra os Estudiantes. Porque se continuar dessa forma, o Corinthians pode se complicar na Sul-Americana, pode ser eliminado da Sul-Americana, e no Brasileiro a gente já sabe o quão difícil está a nossa vida. Então a gente espera de verdade que o Corinthians evolua, mas eu não tenho muita expectativa quanto a isso. Haja visto que desde a chegada do Luxemburgo aí, o time não apresenta uma evolução tática, não apresenta uma evolução de vontade, né? A gente até viu aí alguns resultados nos últimos jogos que foram positivos, mas na hora realmente que o time precisava, o time pipocou bonito, né? E hoje aí mais uma demonstração de que esse time do Corinthians é pavoroso, por falta de palavra melhor. Bom, fiel, chegamos aí ao final de mais um episódio. Mais uma vez eu peço aí pra você que ficou aí com a gente, curta, compartilhe, comente, siga a gente aí no YouTube, siga a gente aí no Instagram, dá aí um seguir também aí no Spotify pra você que escuta pelas plataformas ou no Deezer. É isso, um abraço, é nóis e vai Corinthians!